Muito boa vida para você que nos assiste. Nós estamos iniciando mais uma aula, mais um vídeo aula dessa série de aulas de História preparatórias para o Enem 2022, produzidas pelo IFCE de Acaraú. Muito boa tarde, eu sou o professor Marco Jean e hoje nós vamos iniciar o nosso penúltimo vídeo dessa série que contará com 10 vídeos no total. Até agora o que é que nós vimos? No módulo 1, no primeiro vídeo, nós falamos da história do Enem, a história no Enem, onde nós falamos da estrutura da prova, como funciona a TRI e a história nos últimos Enem, sobretudo os últimos 3 Enems. No vídeo 2, ainda do módulo 1, nós pegamos os assuntos que mais caem em história geral e em história do Brasil e pontuamos também os últimos 3 Enems. E no vídeo 3, finalizando o módulo 1, nós demos algumas dicas de como estudar, de como o seu estudo, como a sua rotina de estudo possa ser mais eficiente e eficaz e falamos ao final se valeria a pena ou não chutar uma questão numa prova do Enem. No módulo 2, nós tivemos 4 vídeos, onde nos 2 primeiros nós falamos o que era preciso saber em História Geral e nos 2 últimos, o que era preciso saber em História do Brasil, aquelas demandas que são cobradas no Enem. Começamos no vídeo anterior, o módulo 3, onde nós começamos a resolver questões. E no vídeo anterior, nós conhecemos as partes de uma questão do Enem e nós resolvemos 4 questões de história geral. Hoje, nós iremos resolver algumas questões de história do Brasil. E no último vídeo, algumas questões de atualidades. Eu espero que você esteja gostando dessa série e que você possa estar sendo beneficiado com as informações e com os repasses que nós estamos fazendo para vocês. Vamos lá? A primeira questão de hoje, questão que eu elaborei no ano de 2020, que falava sobre Covid e processo de independência do Brasil. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, é algo bem típico do Enem, muito embora tenha sido eu que elaborou essa questão. É uma questão operacional, uma questão básica com texto, e para que eu resolva essa questão, eu preciso ter a relação PP, né, passado e presente, e ter o conteúdo, saber algo do conteúdo. Então, qual é o texto da questão? O texto diz o seguinte: cientistas do mundo inteiro têm buscado a vacina para a prevenção da Covid-19. Faltou um S aqui, desde que os primeiros casos da doença se propagaram pelo mundo. Nesse interregno, né, nesse intervalo, não poucos foram os laboratórios que conseguiram a vacina que, eficiente ou não, tem trazido esperança para muitos países. Dom Pedro I, durante seu reinado, também se utilizou da vacinação para controlar a expansão da varíola, da tuberculose, da malária e da febre amarela. Iniciou a vacinação contra a varíola em todas as crianças e estabeleceu a lei da Junta Central de Higiene Pública, mas este não foi o seu principal objetivo. Ou seja, quando Dom Pedro obriga a vacinação, o objetivo dele realmente não era imunizar as pessoas. É isso que está dizendo aqui o texto. Vamos para o comando da questão? No começo do primeiro reinado, o principal objetivo de Dom Pedro I foi, ou seja, o que é que Dom Pedro queria de fato com isso? Ele queria mostrar que veio, que ele era o imperador e que agora as decisões majoritárias do país passariam por ele. Então, o que ele queria de fato era consolidar a independência no país. Era esse o grande objetivo dele. Nada de combater a revolta da vacina, até porque a revolta da vacina foi em 1910. Nada de tomar as reservas dos índios, até porque isso foge do contexto. Nada de aumentar o trabalho escravo, também foge do contexto. E nada de explorar a extração do ouro, até porque quase não havia mais ouro no Brasil naquele contexto. E também fora do contexto do enunciado. Ok? Segunda questão extraída do Enem de 2019, fala de república oligárquica e de revolta da vacina. Mais uma vez a gente falando em vacina. É uma questão com texto informativo e para que eu resolva, eu tenho que interpretar os textos e tenho que saber um pouco do conteúdo. Então a questão também é uma questão curta. O que é que ela diz? A revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas,
defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava o que é que, quando houve a revolta da vacina no Rio de Janeiro e quando o Oswaldo Cruz, que foi o médico sanitarista responsável pela propagação da vacina, e quando as pessoas eram vacinadas à força, né, em alguns casos os bombeiros e a polícia entravam nas casas e seguravam as pessoas à força para serem vacinadas, e que a população se mobiliza em novembro de 1904, na verdade a população se mobilizava contra o quê? Contra a alta dos preços, contra a política clientelista, contra as reformas urbanas, contra as práticas eleitorais? Não. Elas se mobilizavam contra o arbítrio governamental, contra essa atrocidade, contra esse absolutismo, contra essa forma ríspida e déspota de governar, sem ter havido uma campanha de conscientização, sem ter havido uma campanha de informação, como funcionava a vacina, simplesmente como o gado se vacinava à revelia da vontade das pessoas. Foi isso que causou a revolta da vacina, ok? Próxima questão de 2020, questão que fala de escravidão, de leis abolicionistas, é uma questão que traz um texto informativo. O texto não tem nenhuma necessidade, porque para responder a questão eu vou precisar de fato do conteúdo. Então vamos lá o texto. Lei número 3353, de 13 de maio de 88. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. E artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Essa é a famosa Lei Áurea, né? Por que áurea? Porque vem de ouro, vem de luz, que sinaliza liberdade, certo? Então, é esse o texto da questão. Vamos para o comando? Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, ano 67 da independência e do império. Princesa imperial regente. O comando diz o seguinte: um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o quê? O que é que fez a princesa Isabel assinar essa lei? E outra coisa, por que não foi Dom Pedro II que assinou essa lei, se ele era o imperador? Por que era a princesa Isabel? Na verdade, gente, Dom Pedro II estava viajando para a Europa para tratar da sua saúde, certo? Então, quem ficou no lugar, ela era. Foi ela que era a princesa regente. Ela era quem deveria governar o Brasil no caso da morte de Dom Pedro II, certo? Então, que ela assinou nós já sabemos. Agora, por que ela assinou? Porque ela estava preocupada com as propostas de imigração, porque havia fracasso no trabalho escravo, porque os ingleses estavam muito preocupados com o bem-estar dos escravos, porque a corte era muito boa, ou porque havia muita insistência dos abolicionistas? Bom, na verdade, nós temos duas alternativas muito pesadas, a letra D e a letra E. Na verdade, a Lei Áurea foi assinada por persistência da campanha abolicionista que havia, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil. Então, essa é a alternativa correta. Mas a alternativa D, ela é muito interessante, porque a corte brasileira, Dom Pedro II e a sua corte, eles flertavam há muito tempo, gente, com a promulgação de uma lei abolicionista. Dom Pedro II, por exemplo, queria já ter decretado a abolição em 1848. Ele só não conseguiu porque em 1848 o Brasil, durante o Segundo Império, ele era parlamentarista. E essa lei, como era uma lei que tratava do bem-estar do povo, deveria passar pelo parlamento. E o parlamento ele era controlado pelos cafeicultores, pelos donos de escravos, e o parlamento não ia permitir. Dom Pedro II chegou a criar bolsa para os escravos, de dinheiro. Ele mesmo não tinha mais escravos. A princesa Isabel tinha escravas que eram amigas dela, ok? Então a letra D é muito pertinente, mas o peso
legal da Lei Áurea é a persistência da campanha abolicionista. E a nossa última questão de hoje também fala de escravos. É uma questão que caiu no ano passado, não é nem no ano passado, é uma questão que tem imagem e você, para responder, só precisa do texto, não precisa de conhecimento. Ela mostra essa imagem, ó. Escravos andando com alguns tonéis, alguns barris, né, algumas bacias na cabeça. E na legenda diz o seguinte, ó, lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Vamos para o texto 2, o texto 1 é a imagem, né? Vamos para o texto 2. A repugnante tarefa, e olha como o texto fala, que era uma tarefa muito nojenta, a repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa, né, as fezes, a urina da casa, para as praças e praias, era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao que tivesse menor status ou maior valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do rio. Esse é o texto. E aí tem o comando da questão. A ação representada na imagem e descrita no texto mostra uma prática do cotidiano das cidades, nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizado pela valorização do trabalho braçal, reiteração das hierarquias sociais, sacralização das atividades laboriais, superação das exclusões econômicas, ressignificação das heranças religiosas. Será que se valorizava o trabalho braçal? Não. A maior prova é que o texto chama isso de repugnante tarefa. Aquilo que é repugnante não é valorizado. Reforçava as hierarquias sociais, reforçava. É tanto que quem fazia isso não era nenhum branco, era o negro. E se houvesse mais de um negro escravo na casa, era o negro de menor valor, mostrando a hierarquia. Como é um trabalho repugnante, como é um trabalho miserável, como é um trabalho maldito, vai para quem vale menos na esfera social. Então, letra B de bola. E aí, gente, gostaram? Conseguiram aprender alguma coisa com a aula? Eu espero que sim. E aí não se esquece, você pode assistir essa aula tantas vezes quantas você queira. O nosso próximo vídeo vai ser a nossa última aula dessa série, onde nós vamos resolver algumas questões sobre atualidades, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos e excelente